Gol G5, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo aqui nesse vídeo, eu vou trazer uma análise completa envolvendo todos os custos de manutenção e aquisição de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, detalhes técnicos, tudo na ponta da caneta. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Gol aqui em análise é na versão Power com motor 1.6, 8 válvulas, flex, câmbio manual, 4 portas, ano 2010, famoso Gol G5 na sua versão top de linha. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a aquisição de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em agosto de 2022, começando pelo valor de tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo que esteja em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 28.092. Já a tabela FIPE, curiosamente, um pouco abaixo desse valor, R$ 27.127. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. E também vai precisar colocar as placas Mercosul se você estiver comprando esse carro de um outro município e ele já não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui a tabela KBB, que é o maior valor, então vamos considerar a pior das hipóteses, você vai desembolsar para um carro desse R$ 28.625,74. Vamos arredondar, né? Dependendo do que o vendedor estiver pedindo num carro desse, separe aí uns 29 até 30 mil para você pegar uma boa opção de compra de um carro bem cuidado, com a quilometragem condizente e já levar para sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora aqui em custos envolvendo documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor de tabela FIPE. Porém, esse ano, excepcionalmente, não foi recolhido sobre o valor da FIPE de 2022, e sim sobre o valor de 2021. Essa foi uma medida excepcional do meu estado aqui. Então, pegando o valor dele de tabela de janeiro de 2021, esse carro estava avaliado em R$ 21.897. Olha só como esse carro subiu de preço. Então, 4% desse valor, o IPVA ficou esse ano em R$ 875,88. E também você vai precisar pagar a taxa de licenciamento. O valor cobrado esse ano também aqui no meu estado ficou em R$ 135,95. Assim como o seguro, que seria bem interessante você pensar em fazer para um carro desse. Eu vou colocar aqui uma média de 5% sobre o valor de tabela FIPE. Apesar de ser um carro aí com mais de 10 anos de uso, mas é um carro com boa oferta de peças no mercado, tanto peças mecânicas quanto de acabamento. É um carro bem popular que vendeu muito aí no mercado. Então, pode ser que as seguradoras mais convencionais ainda queiram fazer uma cotação para um carro desse. Então, em caso positivo, e pegando aqui esse percentual de 5%, que eu geralmente considero aqui para os vídeos do canal, vai ficar em R$ 1.356,35. Mas você tem que ter esse valor em mente apenas como uma média, porque ele pode variar muito dependendo da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para a sua realidade, esse valor pode ser maior ou menor. Mas falando aqui em depreciação, pegando o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em agosto de 2019, esse carro estava avaliado em R$ 21.305. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 1.940,67. Em percentual dá 7,15%. Não tem nem o que dizer, né? Gol, um dos carros mais procurados aí do segmento e até do mercado brasileiro. Então é um carro de boa revenda, com ótima procura, bem valorizado. Então, somando aqui a parte de documentação, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 427,51, o que dá por mês R$ 35,63. Mas aqui você tem que também ter atenção, porque esse valor de inflação que ele teve é uma inflação atípica que estamos
presenciando aí no mercado automotivo. Nos últimos 2 a 3 meses, os carros começaram a ter uma leve queda novamente. E se isso continuar nos próximos 2 a 3 anos, como sempre foi e como nunca deveria ter deixado de ser, e você comprando um carro desse agora e vendendo ele lá na frente, muito provavelmente você vai ter uma depreciação com esse carro. Ou seja, você vai ter que somar aos custos de documentação e seguro o valor que ele tiver de desvalorização, para você saber realmente quanto aquele carro te custou por ano. Algo para ficar atento. Mas vamos falar agora aqui dos custos envolvendo manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Gol G5 1.6? Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, vai ficar em R$ 126, mas tenha atenção com esse código que está aparecendo aí, porque esse é um modelo que é aplicável no Gol. Nesse mesmo ano modelo aí, nessa mesma configuração, tinha um outro modelo de pastilha aplicável, que era a N288. Então, antes de você fazer a compra de um kit de pastilha para esse carro, verifique com o seu mecânico para que ele retire a peça e confira o código lá para você não comprar a peça errada. Falando aqui agora em discos de freio dianteiros, o par da Fremax vai ficar em R$ 247. Já o kit de velas da NGK, as 4 velas, R$ 97. Pneus nas medidas 195, 55, 15. Cotei aqui os Michelin Energy XM2+, vão ficar em R$ 1.836. Já o óleo de motor, esse motor aqui não é A111, pega exatamente 4 litros com a troca do filtro. E a especificação da Volkswagen aqui é a VW50200. Então eu cotei um Shell Max Performance 100% sintético na viscosidade 5W40 e que atende a VW50200. Vão ficar em R$ 160 os 4 litros. Correia de acessórios. Aqui esse motor trabalha com duas. Uma para direção hidráulica, outra para o ar-condicionado. Cotei as duas da Gates, sem tensores inclusos, vão ficar em R$ 157. Já o kit de correia dentada, esse aqui sim com tensor incluso, também da Gates, vai ficar em R$ 230. Falando agora em filtros, cotei todos aqui da Manfilter, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 30. Filtro de óleo, R$ 38. Filtro de combustível, R$ 28. E o filtro de cabine, R$ 32. Amortecedores, cotei os 4 aqui da Morro, modelo OE Spectrum pressurizados a gás. Vão ficar em R$ 918 os 4 amortecedores. Eu diria bem baratos aí para a categoria. Mas tenha atenção também com esse código que está aparecendo aí, porque esse está relacionado aos carros que vieram com barra estabilizadora. Se o seu carro não tiver barra estabilizadora, o código muda. Então, algo para ficar ligado também, verificar com o seu mecânico antes de comprar amortecedores para um Gol G5. E como estamos falando aqui da versão com câmbio manual, não vai entrar custos envolvendo troca do fluido do câmbio. Então, só manda a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Gol G5 1.6 vai ficar em R$ 3.899. Eu diria até bem acessível, é um hatch compacto, popular, com boa oferta de peças no mercado, não poderia ter nada aqui de muito exagerado, né? Não é à toa que é um dos mais procurados aí do mercado, né? Um carro bem acessível e bem tranquilo de manter. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Aqui ele é equipado com motor flex, porém a gasolina está com um preço proporcionalmente mais vantajoso em relação ao etanol, pelo menos aqui na minha região. Está numa média de 5,35 litros. E esse carro tem um tanque de 55 litros. Então vai ficar em R$ 294,25 para enchê-lo. E como que é o consumo? Peguei aqui dados de ficha técnica. Na cidade, com etanol, esse carro faz 7,3 km por litro. Com gasolina 10,7. Já na estrada, 9,4 no etanol e 13,7 na gasolina.
O consumo muito bom, eu diria, para 1.6, 8 válvulas. É um carro bem leve, vou falar disso um pouco mais à frente no vídeo, mas dependendo ainda da sua forma de guiar, você consegue números até melhores aí na prática. Dependendo do trânsito que você pegar, do trajeto que você fizer, dá para beliscar ali uns 15, 15,5 na estrada com gasolina, com certeza. Mas ainda falando em dados de ficha técnica, agora na parte de autonomia, com um tanque cheio de etanol na cidade, esse carro pode rodar 402 km. Se for com gasolina, 589. Já na estrada com etanol, 517 km. Com gasolina, 754. Tem um consumo bom, o tanque médio aí, né, de 55 litros, então a autonomia ficou muito boa, com certeza. Mas vamos falar agora da lista de equipamentos, como vem essa versão, né, top de linha do Gol G5. De série ele conta apenas com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade e farol de foco duplo. Nessa época, né, os carros populares não vinham muito bem equipados de série. Isso aí acontecia na Fiat também, na Ford, não é mérito aqui só da Volkswagen. Se você quisesse um carro desse mais bem equipado, tinha que ir colocando ali os módulos, né, os opcionais. E o que tinha disponível aqui para esse Gol nesse ano modelo e nessa versão Power? Os vidros elétricos nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com a função tilt down, né? Alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, dupla airbag frontal e ABS, e nesse ano também já tinha disponível o câmbio automatizado iMotion, que eu não recomendo muito que você pegue um carro com esse câmbio. Costuma dar alguns probleminhas, tem uma manutenção extra para você se preocupar. Então, se você quer um carro para o dia a dia ali, para o anda e para, com o menor custo de manutenção, eu diria para você pegar a versão com câmbio manual. E na parte de som, ele conta aqui com um sistema que também era opcional, se equipado vinha aqui com entrada USB, Bluetooth e comandos no volante. E falando agora em conjunto mecânico, aqui ele é equipado com o conhecidíssimo motor EA111, de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. É um motor que eu já fiz um vídeo completo falando sobre ele, detalhes de projeto, padrão construtivo, detalhes para você ficar atento, defeitos, onde o bicho pega nesse motor, tudo em detalhes eu falei só sobre esse motor, vou deixar nos cards aqui em cima. Mas aqui, resumindo, ele tem uma potência de 101 cavalos na gasolina e 104 no etanol, a 5.250 RPM, e o torque de 15,4 kgfm na gasolina e 15,6 no etanol, a bons 2.500 RPM. Então, bastante torque já em baixos giros. Essa aqui foi a atualização desse motor, né? Passou a ser chamado aí de VHT, então com mais torque em baixas rotações. Para um carro leve de 944 kg, ficou excelente a relação de peso-potência, 9,1 kg por cavalo. Assim como o 0 a 100 ficou em 9,6 segundos. Então é um carro bem esperto, de arrancadas bem rápidas, para te proporcionar segurança nas ultrapassagens e nas retomadas de velocidade. Aqui também ele é equipado com câmbio MQ200 de excelentes engates leves, justos, precisos, referência no mercado, câmbio também bem resistente, confiável ali mecanicamente falando, não quebra com facilidade. Suspensão é simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, nada de muito complexo ou caro para trocar numa suspensão dessa, assim como no sistema de freios, conta com disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, e também no sistema de direção hidráulica convencional, também não é das mais caras aí de reparar se necessário. O porta-malas tem 285 litros de capacidade, é para 2 ou 3 pessoas ali, mais bagagens e é só. É um carro mais voltado para o uso urbano mesmo. Se você precisar de mais porta-malas, dá para pensar na sua versão sedã, né, que seria o Voyage. Mas aqui, para atender 2, 3 pessoas para o dia a dia, é um porta-malas na média para o segmento aí dos hatch compactos. E falando aqui em pontos positivos de você adquirir um carro desse, primeiro é a robustez e confiabilidade mecânica desde que você cuide bem desse motor, principalmente da parte de lubrificação, da troca de óleo. É um motor que não aceita qualquer óleo, não aceita você ficar trocando ali viscosidade de óleo, então siga o que está descrito no manual do proprietário como óleo recomendado. Para tirar suas dúvidas mais ainda sobre isso, eu fiz um vídeo completo só sobre as normas de óleo Volkswagen. Vou deixar aqui nos cards em cima para você não errar na compra e não errar na troca de óleo do seu carro.
Mas é um motor de peças acessíveis, como vimos aqui em números, nada de muito exagerado com relação a preços. Você encontra essas peças com facilidade, é um motor que equipou vários carros aí por anos na linha Volkswagen, então tem muita peça no mercado, com bom desempenho, aliado a um consumo de combustível também condizente, na média, para 1.6. Carro de ótima estabilidade, curva com segurança, com tranquilidade, baixa rolagem de carroceria, excelentes engates do câmbio também, como eu já disse. É um carro compacto, ótimo para o trânsito urbano, fácil de encontrar vagas para estacionar, fácil de manobrar. E é um carro de excelente revenda, bem valorizado, como vimos também lá no início do vídeo. É um carro que você encontra um comprador para ele com facilidade, sem perder muito valor também. Porém, como pontos negativos, tem que falar também da lista de equipamentos. Você tem que procurar com um pouco mais de calma para encontrar um Gol Power, né, que seria a versão top de linha, mas com todos os opcionais, ou pelo menos a maioria deles, né? Se você não ficar atento, você não consegue pegar um carro desse aí nem com ar-condicionado. Então, dessa forma, a revenda pode ficar um pouco mais complicada. Para ter uma boa revenda num carro desse, você tem que pegar ele com a maioria dos equipamentos aqui, pelo menos, né? Pelo menos um trio elétrico completo, o ar-condicionado, né, como eu disse, para você também ter uma boa relação de custo-benefício, né, ter uma boa comodidade, conforto a bordo e maior facilidade de revenda futura. Além disso, o acabamento ele é fraco, tendendo a ruim, é plástico duro para todo lado, faz barulho, faz bastante ruído aí com o passar do tempo, bate muito ali painel, forro de porta, máquina do vidro elétrico. Isso é crônico de vários carros aí da linha Volkswagen, não tem muito o que fazer. Além disso, o porta-malas, como eu disse aqui em números, ele é apenas na média para a categoria, não dá para levar bagagens aí de 4, 5 pessoas. Espaço interno também não é dos melhores. Adultos ali com mais de 80 e 85 no banco de trás vão ter um pouco de dificuldade para se acomodar bem. É um carro também que tem um histórico crônico de abrir o para-choque dianteiro. Você já vai observar vários Gol G5 que costumam soltar ali os ribetes ali que travam o para-choque na capa de proteção interna ali do paralama. Então é algo para avaliar antes de comprar, é algo que pode acontecer com o carro que você comprou também. Nos G6 eles já resolveram melhor esse problema, mas é algo para ficar ligado. E também, como eu falei na parte de câmbio, evite aí os automatizados, né, os iMotion. Para explicar melhor também sobre esse câmbio, eu fiz um vídeo completo em que eu falo dos modos de funcionamento dele, como você tem que utilizar ele para evitar aqueles tranquinhos enjoados, detalhes de manutenção para você ficar atento e os possíveis defeitos que esse câmbio também pode apresentar. Vou deixar o card aqui em cima. Mas pensando aí num carro acessível, de manutenção barata, com bom desempenho, bom consumo de combustível e de ótima revenda, o Gol G5 pode se encaixar muito bem nas suas necessidades e nas suas prioridades ao escolher um carro para sua garagem. Mas me diga você, frente a toda essa análise feita, você levaria um Gol G5 1.6 para sua garagem? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui também ao final a playlist com vários vídeos nesse formato. Para você que está na dúvida ainda entre um Gol e um outro carro, lá já tem o vídeo que você precisa assistir para fazer o seu comparativo, acabar de tirar suas dúvidas e levar o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal, que tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.